Meus irmãos em Cristo Jesus, eu quero vos cumprimentar com a santa e gloriosa paz do Senhor. Para mim, um motivo de alegria poder estar aqui fazendo menção das Sagradas Escrituras. Deus, Ele é fiel na sua palavra. A palavra do Senhor, ela tem se cumprido nos dias em que nós estamos vivendo. A cada dia que passa, chegamos à seguinte conclusão a respeito das coisas que têm ocorrido pelo mundo afora. E ela tem nos levado a crer que nós estamos vivendo, sim, períodos esse denominado como princípio das dores. E muito em breve, a igreja da qual tem buscado a Cristo de uma forma gloriosa será retirada desta terra. Eu quero aqui, irmãos, meditar com vocês a respeito dos 3 cativeiros que os hebreus, a nação de Israel, ela passou. Mas o último cativeiro pela qual nós iremos falar, que foi predito por Jesus Cristo, ele é um dos cativeiros piores das quais nós podemos imaginar. A palavra de Deus nos ensina que no livro de Gênesis, quando o nosso irmão José, ele é vendido como escravo e ele vai parar lá no Egito. E parando no Egito, então, por sua vez, houve uma grande fome em toda a terra. E através dessa fome, então, Deus usou de uma estratégia para fazer com que as nações teriam que descer até o Egito e lá pagar para adquirir alimento para que eles pudessem sobreviver. Então, nesses dias, então, diz as Sagradas Escrituras que por um plano maquiavélico a respeito dos seus irmãos, os irmãos de José, os filhos de Jacó, haviam conspirado contra ele. Através do quê? Através daquilo da qual Deus estava dando para José. José, por certa vez, ele se levanta. E quando ele se levanta, ele tem na sua mente que ele havia tido um tipo de sonho, um tipo de revelação, pela qual se sucede por 2 vezes no meio da sua família. E na última vez, então, ele contando a história para os seus irmãos e para seu pai, sua mãe, eles automaticamente dizem para ele: deveras tu reinar sobre nós? Porém, a Bíblia diz que Jacó guardou no seu coração aquelas palavras. Então, diz as Sagradas Escrituras que os seus irmãos, eles conspiraram contra José. Eles lançaram José dentro de uma cova, eles matam um animal, pegam a túnica de José e, pegando a sua túnica, eles mancham com sangue e levam até Jacó, para dizer a Jacó que uma besta fera o havia devorado no meio do deserto. E diz as Sagradas Escrituras então que Judá, ele acha que aquela forma de penalidade das quais eles estavam querendo fazer com o seu irmão José, ele chega à seguinte conclusão: vamos tirá-lo da cova e vamos vender ele para essa caravana de medianitas que está passando. Então assim se sucede. José, então, agora ele está sido vendido como escravo para essa caravana. E essa caravana, ela tem um destino. Esse destino também era uma feira de escravos, aonde um homem por nome de Potifar, ele acaba comprando e o levando para dentro da sua casa. Só que José, ele era um homem tão íntegro diante de Deus, que diz as Sagradas Escrituras que Deus era tão com ele, que ele achou graça diante de Potifar. Ao ponto de Potifar dizer para ele: ó, tudo que está aqui em casa você tem
sobre o seu domínio. Porém, sobre a minha esposa você não deve tocá-la. Então diz as Sagradas Escrituras que aí ele teve um levante. Esse levante foi contra ele através da esposa de Potifar. A esposa de Potifar, então, ela tenta induzi-lo para que ele pudesse cair. Ela queria que ele, de qualquer modo, a possuísse. Mas ele fugiu do pecado ao ponto da sua esposa, então, relatar o acontecimento, tendo ela em suas mãos parte das vestes deste hebreu. Pelo que, então, diz as Sagradas Escrituras, que ele, então, ele vai ser preso. E estando preso juntamente com 2 homens que tinham seus ofícios diante de Faraó, um copeiro e um padeiro, diz as Sagradas Escrituras que por um espaço de tempo, então eles têm sonhos. E tendo sonho, eles começam a ficar um tanto quanto perturbados a respeito daquilo, até que este homem, por nome de José, ele vai dizer: as revelações, elas são dadas por Deus. Aí ele vai dizer: conte para mim os vossos sonhos. Então José interpreta a virtude, aquilo que haveria de acontecer com ambos. Que um haveria de morrer e o outro haveria de ser restituído-lhe a sua forma com que antes ele trabalhava diante de Faraó. E isso acontece. Só que José, ao ver isso, ele vai falar: lembra-te de mim quando você estiver perante o rei. O tempo passa, eles se esquecem de José. José está trancado dentro de uma prisão. Mesmo achando graça diante do carcereiro, diz as Sagradas Escrituras que ali estava ele preso. E estando preso, não havia como fazer muitas coisas. Então a palavra de Deus nos ensina que ele, estando preso um dia, Faraó ele obtém sonhos. E os sonhos não houve quem, dentre o reinado de Faraó, que pudesse lhe trazer a interpretação. Até que esse mesmo ele vai lembrar do hebreu que estava preso. Então eles mandam tirar ele do cárcere, dar-lhe um banho, fazer a barba, o cabelo, e agora ele está diante do rei que era Faraó. E então ele vai contar os seus sonhos a José. E José o interpreta rapidamente. Pelo que o rei disse: quem eu poderia colocar para que pudesse estar à frente dessa empreitada? Então agora está este menino. E foi vendido pelos seus familiares, que foi parar na casa de Potifar, que fugiu do pecado da esposa de Potifar, que foi parar numa prisão. Agora ele começa a ser governador do Egito. Por quê? Porque durante alguns anos haveria uma grande fome. E nesse intervalo eles deveriam guardar mantimento, para que não só os egípcios pudessem ter alimento, como todas as circunvizinhança, todas as terras pudessem ir ao Egito e comprar mantimento. E isso fez com que os seus irmãos que moravam em Canaã, quando estavam no auge da escassez, fossem até o Egito. Então diz a palavra de Deus que lá então José lhe dá a conhecer a seus irmãos. Seus irmãos descem para o Egito juntamente com seu pai e lá ficam. Passaram-se os anos, esse rei do Egito ele falece. E levanta outro rei que não o conhecia, pelo que ele começa então a afligir os israelitas, os hebreus, ao ponto deles se tornarem cativos no Egito. Este foi o primeiro cativeiro predito nas Sagradas Escrituras a respeito dos hebreus. Os hebreus, quando eles desceram para o Egito,
quando o rei do Egito que estava reinando, ele não conhecia aqueles benefícios que José havia feito. Então, a nação dos hebreus, eles se tornam cativos. Eles tiveram que trabalhar arduamente durante um espaço muito longo de tempo. Eles tinham que fazer tijolos e diariamente estavam ali realizando o que estes homens queriam. Através de chicotadas, através das doenças, através do grande calor escaldante do deserto, mas eles viviam sob o regime de escravidão. Eles estavam cativos no Egito. Agora, para que você possa entender a respeito dos mais dois que vão vir, é sobre a nação de Israel também. A palavra de Deus nos ensina de que na época de Salomão, Salomão sendo ele rei, ocupado por direito o reinado de Israel, diz as Sagradas Escrituras que as mulheres que ele tinha começou a perverter o coração de Salomão. Haja visto que Salomão, ele tinha aí uma grande probabilidade de dar certo no seu reinado. Mas diz as Sagradas Escrituras que não. Ele começa então a fazer aquilo que era de errado diante de Deus. Ele começou a adorar os deuses que as suas concubinas tinham, pelo que o seu coração agora já não era um coração mais afeitoso diante de Deus. Então diz as Sagradas Escrituras que Salomão, por sua vez, quando ele já estava bem adiantado, pronto para morrer, o seu filho Roboão há de reinar em seu lugar. Então ele vai buscar conselho entre os mais velhos, dizendo para eles: olha, a nação de Israel veio até mim, pedindo para que eu possa deixá-los um pouco mais livre, tirar um pouco do jugo que o meu pai Salomão colocara sobre eles. Pelo que, tendo conselho com os mais velhos vai dar-lhe para ele uma indicação. E essa indicação, se ele fosse sábio, ele deveria acatá-la e fazê-lo como os anciões queriam. Os anciões disseram para ele: olha, se hoje tu aliviar o jugo sobre essa nação ela vai continuar a te servir. Porém, se você agravar o jugo sobre ela, a possibilidade de que ela vai te deixar. Então ele vai deixar o conselho dos mais velhos e vai até os mais novos. E os mais novos, por sua vez, vai dar a Roboão conselhos errados. Conselhos esses que não foram muito bons diante da nação dos israelitas. Então diz as Sagradas Escrituras, por sua vez, que eles disseram para ele: olha, você vai dizer assim à nação: se o dedo do seu pai mindinho era grosso, agora eu hei de vos açoitar-vos muito mais do que o seu pai vos aceitou. Se o seu pai vos açoitou com escorpiões, eu irei vos açoitar muito mais do que ele havia feito. Pelo que aquilo soou mal diante dos ouvidos da nação. E a nação, então, por sua vez, agora, por estratégia de Deus, elas vão, então, começar aquilo que nós chamamos da divisão das tribos. Existia um homem por nome de Jeroboão. Então Deus vai usar quem? Jeroboão. Jeroboão, na época do rei Salomão, ele já havia se levantado contra o seu reinado. Agora está um impasse entre Jeroboão e Roboão. Porquanto um profeta por nome de Aias, ele encontra esse homem por nome de Jeroboão, vestindo um tipo de roupa, pelo que ele pega a sua roupa e rasga,
dando-lhe a ele 10 pedaços dessa vestimenta, demonstrando para ele que 10 tribos haveria de seguir a Jeroboão, mas por amor a Davi, o pai de Salomão, que por sua vez tinha deixado seu filho Roboão como rei, uma nação haveria de segui-lo, que é a nação de Judá. Para que você possa entender, então as nações elas foram divididas em 2 reinos. O reino do norte, por sua vez, e o reino do sul. Então, irmãos, a Bíblia nos indica que o primeiro cativeiro que nós vamos entender a respeito do reino do norte, aonde as 10 tribos, as tribos dos israelitas, eles passam então a terem o seu cativeiro. E esse cativeiro que as 10 tribos ela vai passar, ela é intitulada como cativeiro assírico. Na época de Saul, na época de Davi, na época de Salomão. Haja visto que o pecado cometido por eles foi o pecado da idolatria. No ano de 842 a.C., o rei Jeú, juntamente com a Síria, ele leva cativo em 4 remessas, em 150 anos, eles levam cativos para a Síria aqueles que eram nobres, os artesãos, os sábios, os trabalhadores e soldados. Só lá no cativeiro vai ficar as crianças e os mais velhos, eles deixavam para morrer de fome. O primeiro cativeiro, então, que nós entendemos é o cativeiro dos hebreus. O segundo cativeiro aqui é o cativeiro que Israel passa. Quando eu digo Israel, eu estou falando a respeito das 10 tribos, que das quais passaram pelo cativeiro. E este cativeiro é denominado como cativeiro assírico. O terceiro cativeiro já é sobre a nação de Israel. Só que a nação de Israel agora está com o reino do sul. O reino do sul agora quem está à frente é Judá. Este é o segundo cativeiro denominado o cativeiro babilônico. Esse cativeiro ele foi profetizado tanto pelo profeta Isaías, no capítulo 6, versículo 11, como pelo profeta Jeremias, a partir do capítulo 25, a partir do primeiro versículo, lá do 11 e do 12, você vai entender a respeito disso. E esse cativeiro, que era o cativeiro do sul, aonde Judá havia de ser levado cativos, quem estava à frente era o rei Nabucodonosor, aonde naquela época eles vai levar os mais entendidos, os mais sábios, e nessa légua é levado lá os 4 que tinham mais conhecimento, Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, eles são levados cativo para este reino. E lá eles vão ficar por um espaço de 70 anos cativos. Está expresso isso lá no Salmo 126, a partir do versículo 1 até o versículo 3. Você vai entender um pouquinho a respeito deste cativeiro, que é o cativeiro de Judá, do reino do sul, que das quais o rei Nabucodonosor os leva cativo. Todos os dois tiveram por distanciamento da parte de Deus. Todos esses 2 cativeiros que a nação de Israel eles haviam passado, fora simplesmente por eles aderirem ao pecado e abandonarem a Deus. Agora que nós possamos entender a respeito de algo que é muito interessante
e que eu sempre vos digo, todas as vezes que eu venho trazer algum tipo de mensagem, os hebreus eles foram levados cativos para o Egito. Os israelitas, por sua vez, tiveram dois cativeiros, o cativeiro assírico e o cativeiro babilônico. O cativeiro assírico, por sua vez, o reino do norte. Ele foi levado cativo. E o cativeiro babilônico é o reino do sul, que foi levado cativo. Mas diz as Sagradas Escrituras, se nós lermos o capítulo do profeta Isaías, lá no capítulo 61, versículo 1, ele vai descrever a respeito de um outro cativeiro. Este cativeiro, para mim, ele é denominado como o cativeiro espiritual. Esse cativeiro, ele serve para nós que somos nação gentílica. Lá no livro do Evangelho segundo escreveu São Marcos, a partir do capítulo 14, diz assim: Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por toda a terra ao derredor. E ensinava nas suas sinagogas, e por todos eram louvados. E chegando a Nazaré, aonde foi criado, ele entrou num dia de sábado, segundo o costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. O que se sucede aqui, amados em Cristo, é que Jesus, no seu reinado aqui na terra, ele vai voltar para onde ele nasceu. E lá onde ele havia nascido, diz a palavra de Deus que havia uma sinagoga. A sinagoga era o lugar onde os judeus se reuniam para ler as compilações da Torá, que eram os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. As leis dadas por Deus a eles. E nessa sinagoga, por sua vez, existiam ali as 3 cadeiras. E nessas 3 cadeiras tinha ali, por ofício, aqueles que das quais eram designados para fazerem a liturgia do culto. E todos os sábados eles reuniam ali para lerem as Sagradas Escrituras. Só que sendo Jesus, diz a palavra de Deus, já conhecido em Nazaré, ele entra dentro dessa sinagoga. E quando ele adentra dentro dessa sinagoga, diz a palavra de Deus, ele levanta-se num dia de sábado e o ministro dá para ele um rolo, que era os rolos em papiro naquela época, e ele dá para Jesus esse rolo. E quando ele abriu, achou-se o lugar que estava escrito, que é o mesmo do livro do profeta Isaías, capítulo 61, versículo 1, que diz assim: O Espírito do Senhor é sobre mim. Jesus dizendo isso. Pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos. Por isso que eu estou falando a respeito do cativeiro gentil. A restaurar a visão dos cegos e pôr liberdade aos oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, tornando a dar ao ministro, ele assentou aos olhos de todos na sinagoga e todos estavam fitos nele. Então começou a dizer: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. O que se sucede aqui, irmãos, é que existiam 3 cadeiras. A cadeira daquele que comandava a liturgia do culto e aquele que dava o rolo para quem haveria de lê-lo. E Jesus, como ele era o filho mais velho de José e de Maria, ele vai se levantar para ler, que era a responsabilidade do filho mais velho. Mas só que ele foi criado ali, eles sabiam que ele era filho de José e de Maria, que tinham por profissão ser ali carpinteiro.
Mas Jesus, sendo filho de Deus, ele tinha que cumprir a regra, tudo aquilo que da qual por Deus a ele fora determinado. Como diz as Sagradas Escrituras, como lá no livro do profeta Isaías, já estava designado a respeito dele. Então, o livro do profeta Isaías, ele fez essa profecia 700 anos antes de Jesus vir à face dessa terra. Ele vai dizer no capítulo 61, diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos e enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisões aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os tristes. Há 700 anos atrás, o profeta Isaías, como de costume no livro de Isaías, foi o que mais profetizou a respeito de Jesus. Ele vai profetizar a respeito de Jesus 700 anos. E Jesus, na sua faixa etária, mais ou menos ali de 31 anos, 32 anos mais ou menos, ele entra na sinagoga, lá onde ele foi criado. E eles dão então um livro para ler. E ele vai ler essa passagem do profeta Isaías e vai dizer para todos aqueles que estavam ali: hoje se cumpriu o que há 700 anos atrás o profeta Isaías havia profetizado. E eles ficaram com os olhos todos atônicos olhando nele. Por quê? Porque, como já vos disse, haviam 3 cadeiras na sinagoga. A do ministro, daquele que regia o culto, e a cadeira do meio só era para o Messias. E como eles não criam que Jesus era o Messias, Jesus ele vai e se assenta nessa cadeira. Assentando-se nessa cadeira, eles acharam aquilo algo impossível de se realizar. Porque eles sabiam que Jesus ele era filho de Maria, ele era filho de José. Só que eles não acreditavam. Então a Bíblia diz assim: e todos lhe davam testemunho e maravilhavam-se das palavras da graça que saíam da sua boca e diziam: não é este o filho de José? E eles lhe disse: sem dúvida me direis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo, faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, mas quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome, e a nenhuma delas foi enviado senão Elias à casa da mulher em Sarepta, que é de Sidom, a uma mulher viúva. Aí ele vai continuar dizendo que havia também leprosos, e foi Eliseu enviado a Naamã. E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, encheram-se de ira. Eles estavam agora perplexos com as palavras que Jesus estava trazendo. Mas Jesus ele tinha uma incumbência. A incumbência de Jesus era realizar estes milagres. Era o quê? Jesus ele tinha que evangelizar os pobres. Jesus tinha que curar os quebrantados de coração. Jesus tinha que pregar liberdade aos cativos. Jesus tinha que restaurar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Quando nós entramos agora no livro de Marcos, no capítulo 5, nós vamos encontrar Jesus em uma só única passagem, realizando essas atribuições. Jesus, como ele foi enviado
para consolar aqueles que eram quebrantados de coração, você vai encontrar esse registro no capítulo 5, Evangelho de Marcos. Diz assim: e eis que chegou um dos principais da sinagoga por nome de Jairo. Vendo, prostrou-se aos seus pés e rogando-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e impõe as mãos para que viva e sare. E foi com ele, e seguia uma grande multidão que o apertava. Jesus, ele conhecia o que estava se sucedendo dentro do coração de Jairo. A história de Jairo todos nós conhecemos. Jairo era o principal da sinagoga, um homem que tinha autoridade, como Jesus o tinha. Mas ele tinha autoridade sobre os soldados terrenos. Jesus, ele tanto tinha autoridade com aqueles que eram terreno, como a autoridade daqueles que eram celestiais. Porque se Jesus quisesse, ele poderia ordenar aos anjos, e os anjos viriam segundo o seu mandar, segundo a sua ordem, a qualquer momento. Tanto que no ato da crucificação, Jesus disse: não pensarias tu, Pedro, que eu não poderia rogar ao Pai agora aqui, e ele me enviaria 12 legiões de anjo? Se Jesus quisesse, ele faria. Mas ele veio para fazer o que estava determinado nas Sagradas Escrituras, para que nós pudéssemos ter vida. A filha de Jairo, de fato, ela morre. Mas como Jesus, ele veio para os quebrantados de coração, Jairo, sendo o principal da sinagoga, ele quebranta o seu coração. Ele deixa suas patentes de oficial de lado, o orgulho, aquilo que ele era diante da sociedade, e vai rogar a Jesus, sabendo que Jesus, ele tinha o poder, que ele tinha autoridade nas suas mãos. E Jesus vai até a casa dele. E chegando na casa dele, já estava uma grande festa de pessoas que estavam para o lado de fora, ali cantando, se alegrando por quanto a menina já estava morta. E Jesus, então, por sua vez, ele vai pegar Pedro, Tiago e João, ele vai entrar onde a menina está deitada, e com uma simples palavra ele vai dizer para ela: Talita cumi, que quer dizer, assim te digo, menina, levanta-te. E ela levantou. Era uma menina de 12 anos, e expressadamente Jesus mandou que eles deveriam a alimentar. Então Jesus, ele veio principalmente para os quebrantados de coração. Eu não sei como está o teu coração nesta manhã, mas eu quero te dizer para você, por aqueles que poderão ainda ouvir essa mensagem, eu quero te dizer para você, se existe uma coisa que modifica o agir de Deus na nossa vida, é um coração quebrantado. Como o profeta Isaías profetizou, ele veio para os quebrantados de coração. Jesus, ele veio para dar liberdade aos cativos. Cativos. O que é cativo? Estar cativo é estar preso por alguma coisa. E no meio dessa, podemos dizer assim, nessa confusão, quando Jairo, ele se aproxima diante de Jesus, vem uma mulher que estava cativa. Essa mulher, ela tinha um fluxo de sangue que por um espaço de 12 anos, havendo gastado todo o seu dinheiro, não havia quem pudesse curá-la. Só que estando essa mulher cativa, presa nos seus pecados, naquilo que ela estava obtendo, que era aquela hemorragia, ela era tida como uma mulher imunda diante da nação de Israel, que não podia estar em meio à sociedade. Ela tinha que viver isolada. Mas quando se dar-se a conhecer que Jesus está na cidade,
de que Jairo está agora levando Jesus até sua casa, esta mulher que estava oprimida, cativa, presa, ela sabe que se ela tocar em Jesus, ela vai ser liberta. Ela vai encontrar liberdade daquilo que lhe prendia. Então ela vem por debaixo e toca na orla do vestido de Jesus. E tocando na vestimenta de Jesus, Jesus automaticamente, sabendo que dele havia saído virtude, ele olha para aqueles que estão ao seu lado dizendo: alguém me tocou. Os discípulos dizem para Jesus: Jesus, a multidão te aperta, agora tu dizes: alguém me tocou. Jesus vai dizer assim: não, o toque que eu recebi foi um toque diferente. Foi um toque de alguém que está cativo. Foi um toque de alguém que necessita ser liberto de algum cativeiro físico. Então aquela mulher, ela vem expressar a Jesus dizendo: fui eu que te toquei. Pelo que Jesus, ouvindo falar, Jesus diz assim para ela, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem me tocou nas minhas vestes? E ele, olhando ao redor para ver quem fizera isto, então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse toda a verdade. E ele disse: filha, vai-te em paz, a tua fé te salvou, e ser curada deste mal. Jesus, então, meus amados em Cristo, ele veio para o quebrantado de coração, que era Jairo. Ele veio para dar liberdade a uma mulher cativa do fluxo de sangue. Jesus também veio para aqueles que estão algemados. Por aqueles que estão algemados, automaticamente podemos usar essa passagem também. Porquanto diz nesse mesmo capítulo do Evangelho de Lucas a respeito daquele que nós chamamos de endemoniado de Gadareno. A Bíblia diz então que este homem ele vivia pelos montes gritando, roubando a paz de muitas pessoas. E por inúmeras vezes tendo sido preso por correntes e grilhões, algemas, ele fazia-as em pedaços. Até o dia em que Jesus entra no barco e vai até a província de Gadara. E aquele endemoniado, reconhecendo que Jesus era o Senhor, ele se prostra diante de Jesus. E prostrando-se diante de Jesus, Jesus não permite que aquele homem fique padecendo daquela enfermidade espiritual. Jesus repreende os demônios que estavam na vida dele. E automaticamente Jesus ele dá liberdade aos algemados. Aquele homem que a outra hora era algemado, que era preso por grilhões, agora está livre. Livre para pregar em Decápolis, dizendo que Jesus Cristo libertou-lhe da vida que a outra hora ele tinha. Eu quero usar essa mensagem para te chamar a atenção. Pode ser que você esteja preso nesse cativeiro, da qual Jesus já veio para nos dar a liberdade. Mas você, com suas próprias forças, não consegue se libertar de coisas que está dentro da sua mente. Mas eu quero te dizer que Jesus Cristo, ele veio para dar liberdade aos cativos. Ele pode a qualquer momento te mudar a sua história. Assim como ele mudou a minha vida, ele mudou de muitas pessoas nas Sagradas Escrituras, ele pode restaurar a sua vida. Em quarto lugar, livro de Isaías, capítulo 61, versículo 2, assim bem como no livro de Lucas está escrito, a Bíblia diz então também que ele veio proclamar o ano aceitável do Senhor. Uma das principais incumbências de Jesus, a primeira foi quebrantar, ir aos quebrantados de coração, segundo, dar liberdade a cativos, que era aquela mulher do fluxo de sangue, liberdade aos algemados, aquele que era o gadareno,
e anunciar, ou seja, proclamar o ano aceitável do Senhor. O que é proclamar o ano aceitável do Senhor? É vos dizer que Jesus Cristo, ele vai voltar. E se você parar para ver diante das redes sociais, você vai ver que o mundo está sendo abalado. Sinais preditos pelas palavras de Deus estão se cumprindo no mundo por aí afora. E a qualquer momento, meus amados em Cristo, nós já passamos a dispensação da inocência, consciência, governo humano, lei patriarcal. Nós estamos vivendo na dispensação da graça. Virá a dispensação do milênio. Então, meus amados em Cristo, nós estamos vivendo a da graça. Mas a qualquer momento, Jesus Cristo ele vai vir. E quando Jesus Cristo voltar, a igreja vai ser tirada dessa terra. E quando a igreja for tirada dessa terra, a Bíblia diz então que o mundo, eles vão perceber e chegarão à conclusão de que tudo aquilo que nós, que somos hoje, em sua maioria das vezes menosprezados, como nos dias de Noé, quando ele pregou a palavra de Deus por longos anos, 120 anos pregando, e ninguém creu que Deus haveria de dar o dilúvio. Nós estamos aí, a era cristã hoje, nós estamos vivendo no ano de 2023, mais de 2000 anos, já pregando de que Jesus Cristo virá. E as pessoas não creem, não acreditam, estão deixando para se consertar na última hora. Mas eu quero te dizer que o dia que Jesus Cristo voltar, o dia que Jesus Cristo soar a trombeta, em que a igreja, em que os mortos que estão em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós os que estivermos vivos seremos arrebatados a encontrar Jesus nos ares. Meus irmãos, este mundo vai entrar em uma grande confusão. O anticristo ele vai se demonstrar para que ele veio a este mundo. Existem pessoas aí que seguem 3 linhas de raciocínio. A primeira é de que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Há quem acredite que a igreja vai ser arrebatada no meio da grande tribulação. Eu acredito assim. E há quem crê que a igreja vai ser arrebatada depois da grande tribulação. É a mais correta. Então eu quero te dizer que virá aí 7 anos de grande tribulação sobre este mundo. E quando eu digo grande tribulação, não são essas tribulações que nós passamos aí momentânea, não. Será essa de que diz as Sagradas Escrituras que o homem vai clamar para que os montes, para que a morte roube-lhe a vida, mas a morte não estará aqui. A morte será tirada. E os homens sucumbirão nessa terra, até que se cumpra aquilo que está determinado nas Sagradas Escrituras. Mas eu quero te deixar este alerta. Procure uma igreja, procure Jesus Cristo, porque a qualquer momento, no abrir e piscar de olhos, a igreja sairá da terra. E quando a igreja sair da terra, meus amados em Cristo, aí o diabo ele vai de fato demonstrar quem ele é. Ele é astuto. E o que ele quer é levar o máximo de almas com ele. E o que Jesus Cristo veio era para proclamar liberdade aos cativos. Existem pessoas que estão dentro da casa de Deus que não são libertas, mas serão libertas pelo poder do sangue de Jesus. Porque Jesus ele veio para proclamar liberdade aos cativos. Fique com essa mensagem. Se possível for, transmita para que mais pessoas possam ouvir.
E pense, acredite, viva isso, que a qualquer momento, se Jesus Cristo não voltar, nós iremos de encontro com Ele, seja pela morte ou pelo arrebatamento. Que Deus te abençoe nesta manhã, fique com Deus, eu estarei orando pela sua vida, ore em prol da minha vida, porque orando uns pelos outros, nós somos mais fortes. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Fica com Deus, gente. Até mais, a próxima mensagem.